Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. E hoje nós vamos conversar sobre magnetismo. Então é isso, gente. Vamos conversar nesses 25 minutos que eu tenho sobre esse tema fantástico que envolve, se nós entrarmos na sabedoria iniciática das idades, vários pontos que nós podemos colocar aqui para que a gente entenda ele no seu sentido mais elevado, no seu sentido mais sublime. Hoje nós estamos tendo uma live aqui ao vivo, o Jean já me comunicou. Então, se você quiser ver aqui o clima ao vivo, além do áudio que você está recebendo, acesse a página da Rádio Mundial no Facebook, está lá Rádio Mundial, acredito que oficial. Quando você ver ali, o primeiro videozinho é esse que está sendo transmitido ao vivo. Quiser deixar uma mensagem para a gente, fique à vontade também. A gente sempre lê, sempre recebe o carinho de vocês, assim como também as críticas, são sempre bem-vindas. Então, finalizando, estamos ao vivo agora no Facebook da Rádio Mundial. Está lá o videozinho. Deixe o seu comentário e receba já antecipadamente aqui do seu amigo e irmão Newton Schultz um grande beijo na sua mente e no seu coração. Então vamos diretamente ao nosso tema. Hoje nós vamos falar sobre o magnetismo, que representa o que hoje nós chamamos de passe, o que representa a energização com vários pontos. Então vamos entender essa parte fantástica correspondente ao magnetismo humano. Mas antes de compreendermos diretamente essa parte no seu sentido mais elevado, nós precisamos entender que o princípio da polaridade, que é um dos 7 princípios herméticos, ele está sempre presente em tudo. Agora eu inicio o programa com uma frase de Helena Petrovna Blavatsky, a pessoa que trouxe todo o conhecimento do Oriente para nós, que gerou a teosofia, onde vários seres especiais da humanidade se ancoraram nisso. Exemplos, próprio Rudolf Steiner, o pai da antroposofia, Mário Rosso de Luna. Então nós temos seres especialíssimos que sempre estiveram inspirados por tudo que Helena Petrovna Blavatsky nos deixou. E o que ela falou? Que o que ela mais temia é o mau magnetismo dos seres humanos. Vou repetir isso para afirmar e a gente iniciar nosso programa. Que o que ela mais temia é o mau magnetismo dos seres humanos. Então, hoje, agora é a minha visão pessoal, né? Nós estamos num momento onde nós, como humanidade, ainda estamos muito distantes de compreender outro princípio, o mesmo princípio hermético, que é o princípio hermético da polaridade, o que é bem e mal. Como disse Buda, Siddhartha Gautama, nós temos ignorância ou conhecimento como representação do que nós chamamos de mal ou bem. Então, o ser humano ele possui essa polaridade. Nós podemos tanto nos magnetizar de uma energia boa através das nossas vibrações, como também com um magnetismo complicado. E isso não se enxerga. Isso, no sentido físico, nós não conseguimos entrar em conexão direta. Nós podemos pressentir, muitas vezes, as pessoas mais sensíveis. Então, existem pessoas com um bom ou com um mau magnetismo. Um exemplo, eu faço uma comida, um cafezinho, ou o que quer que seja, que representa a alimentação, se eu estiver com uma energia complicada, se eu estiver com um emocional, ou com um mental confuso, ou seja, eu estou permitindo um mau magnetismo em mim. Então, tudo que eu vou fazer, se eu vou processar ali uma comida, etc., eu vou impregnar a minha energia ali. Então, na minha visão, quando
Helena Petrovna Blavatsky falou que ela temia esse mau magnetismo humano, é que tudo que a gente toca, tudo que a gente interage, a gente se magnetiza por isso, mas ao mesmo tempo a gente magnetiza também o que nós estamos entrando em sintonia. Então você pode dizer que existe magnetismo mental, magnetismo astral, magnetismo vital, que será mais o escopo do que nós vamos falar hoje, e também o próprio magnetismo físico em si. Assim como também nós temos o magnetismo mais sublime, que representa o magnetismo angélico, o magnetismo focado a realidades superiores, que aí representa a teurgia ou taumaturgia, que só pode ser magnetizado no sentido de força para as pessoas que têm consciência de tudo isso. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre esse lado mais sublime. Mas vamos voltar ao princípio da polaridade. Quando nós falamos de magnetismo, uma das primeiras coisas que podem vir à nossa mente é o próprio ímã, que representa aquela força do magnetismo de atrair e também de repulsar. Então, quando você aproxima, todo mundo deve ter brincado um pouquinho com isso, você coloca polos, que são polos diferentes, o norte e o outro com a face sul, o que acontece? Automaticamente eles se atraem. Como também, se você colocar o mesmo polo, o que acontece? Eles se repelem. E o próprio ser humano, ele também pertence a essa realidade polar, que nós trabalhamos constantemente através das nossas experiências. O mais clássico para nós entendermos essa polaridade que existe em nós, que o ser humano ele é duplo em tudo. O ser humano ele possui 2 narinas, 2 olhos, etc. Então ele possui um lado lunar, que seria o lado ainda incompleto que nós estamos trabalhando, e um lado solar, que nos dá a consciência de quem somos para experienciar toda essa realidade das experiências humanas. Então, tudo que é do lado direito, principalmente a narina, que trabalha a captação dessa energia do ar, é o nosso lado solar. E o lado da esquerda representa o lado lunar. Então, nós temos esses 2 polos, mas não somente isso. Nós temos também uma polaridade de sombras e luzes que nós temos como parte intermediária do nosso corpo umbigo, que representaria o nosso equador. Então, vamos entender isso. Do umbigo para cima, o ser humano ele representaria luz, consciência, e do umbigo para baixo, ele representaria a parte sombria ou a parte mais trevosa. Mas no sentido contrário dessas forças, nós temos as nossas costas. Nossa costas, ela representa o quê? Que essa parte de luz do umbigo para cima, ela atrás representa uma parte trevosa. E essa parte de trevas que nós temos na nossa frente, do umbigo para baixo, na parte de trás representa a luz. Então o ser humano representaria uma verdadeira cruz que movimenta essa polaridade. Daí que muitas vezes nós agimos com a nossa consciência pensando que estamos fazendo o bem e nós estamos fazendo o mal. Ou muitas vezes também, agora pegando já mais no sentido coletivo, nós enxergamos sombras em determinadas experiências e não entendemos que aquelas sombras estão atuando para que a gente enxergue os problemas e com isso, com o lado luminoso, que onde tem sombra tem luz e onde tem luz tem sombra, daí a polaridade, com isso nós temos condições de transformar essa energia e transmutá-la em consciência. Então, repetindo, o ser humano está muito longe ainda, todos nós, estamos muito longe de compreender o que é bem e mal, o que é evolução, o que é involução, por isso que nós somos incompletos, que nós ainda vamos despertar em nós consciências de um ser humano do futuro trabalhando essa realidade polar. É aí que entra o magnetismo. Então, quando nós falamos do magnetismo, nós precisamos compreender que, inicialmente, quando a gente pensa em magnetizar algo ou trabalhar isto com consciência, que nós vamos tentar desenvolver um pouquinho aqui, nós precisamos compreender que muitas vezes nós não estamos dotados de uma energia fluente para
processar a própria magnetização. O quanto existe de amor e fraternidade num passe magnético, o quanto existe de desinteresse e o quanto existe no sentido altruísta de realmente praticar o bem. Então, aí que está a polaridade quando nós fazemos o processo do magnetismo, que normalmente se faz com as mãos, são os famosos passes que a gente conhece. O próprio Reiki seria um magnetismo, através da mentalização de determinados símbolos que trazem, através da sua força, uma energia específica, arquetipal que ali está. Mas o que mais importa é o tipo de consciência que está presente dentro de nós. Repetindo, o que mais importa é o tipo de consciência que está em nós. Quer ver um magnetismo extremamente simples? Quando você tem uma pessoa que você está, de repente, trocando ideia com ela e ela fala, nossa, acho que estou com febre. Automaticamente, o que você faz? Você coloca a mão na testa da pessoa para ver se ela está com estado febril. E se você está fazendo isso, é porque você está preocupado com a pessoa. Puxa, deixa eu ver, deixa eu pegar o calor que está presente em você em relação ao meu calor. Então, quando você coloca a mão na testa da pessoa, você está magnetizando ela pelo simples fato de ter um interesse de saber se realmente ela está com um determinado desequilíbrio, você está fazendo um magnetismo. Quantas mães não fazem isso com crianças ininterruptamente? Então é um bom magnetismo que está movido através de uma preocupação para tratar aquela pessoa. Isso é um primeiro ponto. Mas vamos entender agora esse magnetismo depois da compreensão do princípio da polaridade, que representa essa energia mais sublime, essa energia mais elevada. Quando nós falamos do magnetismo, nós estamos falando de uma consciência que representa as forças universais, que quanto mais você as conhece, quanto mais você as decifra, você começa a compreender o verdadeiro poder de magnetismo que está em todos nós, através dessas forças que são forças universais. Um exemplo, se você pensar no seu sentido mais sublime da consciência humana hoje, você pode pegar como escopo as constelações, que trazem através das suas forças criadoras, ou a força das estrelas, traz as forças dos táttivas. O que são táttivas? São forças sutis da natureza, que quando o ser humano começa a compreender um pouquinho a sua linguagem, ele pode ficar sintonizado ou conectado com essa força, e quando ele fizer uma magnetização, que pode ser uma simples imposição das mãos, ele sabe exatamente o que ele está magnetizando. Então essa energia ou essa ciência dos táttivas, acredito eu, será de compreensão integral para o ser humano através da ciência, e isso será uma medicina do futuro. Então, a força dos planetas, a força das estrelas e das constelações que trazem os seus eflúvios aqui para o planeta Terra, como forças sutis da natureza que impactam tudo e todas as coisas. Aí que quem se aprofunda neste ensinamento sabe que existem horários planetários, existem dias específicos para determinada força. Quer ver um rompante bem simplesinho desse conhecimento? A gente fala muito do magnetismo do reino mineral. O reino mineral, existem pedras para isso, pedras para aquilo, etc. Mas que hora que foi extraído do seu lugar natural aquela pedra? Então ele traz a influência dessas forças planetárias, dessas forças táttivas, que possuem um horário como se fosse um relógio dos magos, que quem tem consciência sabe que tipo de energia está presente na hora da extração daquela força do reino mineral, no instante que ela é retirada do seu ambiente natural. Daí, quer ver, para uma simples compreensão, nós temos dias da semana, e os dias da semana representam forças dos planetas. Nós falamos feiras aqui, que vem do feriai grego, no sentido de férias, etc., mas não vou me aprofundar nisso. Mas se você pegar em outros idiomas, todos os dias da semana possuem forças planetárias. Domingo, Sunday, dia do Sol; segunda-feira, Monday, dia da Lua, Lunedi; terça-feira, Marte, a força de Marte; quarta-feira, Miércoles, Mercúrio, e por aí vai. Então existe um influxo
fluxo universal de energias, ou mesmo um influxo planetário que se associa às constelações, porque todos os planetas regem as constelações, os planetas seriam os grandes regentes ou maestros de toda essa sinfonia celeste ou cósmica, que quando a pessoa começa a ter esse conhecimento, ele sabe que tipo de força dessas energias, que são energias sutis que nos impactam constantemente, pode ser extraído para fazer a sua magnetização. Então, quando nós falamos do magnetismo, ele envolve o que? A consciência. Se existe o altruísmo ou o amor, já é um grande passo, ou pelo menos a metade do caminho. A outra metade vem o conhecimento, aí que são os dois pratos da balança que fazem a nossa evolução. O conhecimento transmutado em sabedoria, junto com o amor e com a fraternidade. E o ser humano, como ponto intermediário disso, quanto mais ele adquire e possui essas vibrações, ele mais se magnetiza de uma energia boa. Agora que eu cito, para uma compreensão, vou utilizar um termo do Oriente, mas vou explicar o que ele representa, o poder de Kriya Shakti. O que seria o poder de Kriya Shakti? Nós temos 7 forças celestes que Kriya Shakti representaria uma dessas 7 forças, que é o poder plasmador universal, que quando a pessoa domina esse tipo de poder ou esse tipo de consciência, ele tem a capacidade de magnetizar e criar tudo o que ele quiser. Então, o que nós fazemos em relação a isso? Nós temos a energia do poder da criação dos anjos e dos deuses em nós. Então são aquelas pessoas que quando fazem com todo o conhecimento e com todo o amor que possui, um magnetismo que nós chamamos de milagres. Quem fazia muito isso? Jesus, que era um curador. Por isso que Jesus, ele até citou, dai para aqueles que não têm. Se você tem demais, oferta o que você possui. Ele não estava falando somente da parte material, ele estava falando também desse magnetismo. Por isso que ele e todos os apóstolos eram magnetizadores. Todos utilizavam esse poder da vontade que se chama Kriya Shakti, que tem 7 modulações ou 7 empregos em relação a ela. Então, se você pegar esse poder de Kriya Shakti, que é um poder fantástico, realizado em fluência com a parte da magnetização, nós temos as 7 modulações, que vão desde a parte do reino mineral, o magnetismo mineral, como também o magnetismo vegetal, o magnetismo animal, o magnetismo do ser humano e, por fim, 3 realidades que formam a verdadeira teurgia, que seria o magnetismo dos anjos, dos deuses e também dos semideuses. E tudo são estados de consciência. Então, quanto mais a pessoa possui consciência de todas essas realidades, mais possibilidade de magnetizar ele possui. Então, com isto, ele pode alterar coisas físicas, ele pode alterar a parte puramente da energia, ele pode, com o magnetismo, transmutar energias astrais, energias mentais e, por fim, os famosos milagres que estão associados à realidade do ternário superior. E o verdadeiro ser que tem sintonia com todo esse processo, ele consegue observar na pessoa qual tipo de carência que ela possui e, com esse poder de vontade, que isso é só para mestres, isso somente para seres que compreendem toda essa energia no seu sentido mais cósmico, que se manifesta do mineralzinho aqui até o ser humano, ele consegue entender a raiz da essência da força que ali está e com isso ele opera verdadeiros milagres. É um mago, na verdade um teurgo ou um taumaturgo. Vou citar um exemplo, Paracelso. Paracelso, ele trabalhava com pedras, ele trabalhava principalmente com a força das plantas. Por quê? Porque ele sabia esse tipo de magnetismo, esse tipo de energia que ali estava, e com isso ele praticava a mais excelsa alquimia que levava à taumaturgia ou à teurgia. Ou, operando, como eu disse para vocês, nesse termo oriental, ele praticava o poder da sua vontade, que era o poder de Kriya Shakti. Um exemplo, aquelas pessoas que materializam coisas aqui no face da Terra, a pessoa fica abismada.
plasmada. Que poder que ele está usando? O poder de Kriya Shakti. O poder de Kriya Shakti ele pode até gerar um ser sem a própria realização do ato sexual em si. Então esse poder de Kriya Shakti que gera um poder manúsico ou manásico, onde vários seres que aqui estão plasmados, principalmente no seu sentido evolucional, podem ser cria desse poder de grandes seres que fizeram isso nos planos sutis e originaram uma reencarnação desse propósito. Daí que você fala, um exemplo, o próprio Jesus, ele nasceu da Virgem Maria, ou seja, ele foi criado e gerado pelo poder de Kriya Shakti para que depois ele se tornasse o Cristo, praticando a taumaturgia no seu mais alto grau evolutivo. E toda essa energia que a gente carece, que vê agora eu digo para vocês ainda nesse setenário, como eu sempre falo nos meus programas, o ser humano tem 7 chakras ou 7 centros de força, que cada um representa a consciência de todos os reinos e vibrações que já se colocaram na matéria, que o reino mineral está no seu chakra raiz, o vegetal no esplênico, o animal, o astral está no umbilical, o ser humano evolui através do cardíaco e as potencialidades futuras estão nos 3 chakras superiores. Quando a gente se desarmoniza com essa energia através das nossas experiências, o que é absolutamente natural, o que ocorre com os nossos chakras ou centros de força que estão no nosso duplo etérico? Eles mudam de cor e também perdem a sua velocidade. Então, se a pessoa possui um pouquinho de clarividência ou mesmo sensibilidade, existem até linhas de conhecimento que trabalham isso, se a pessoa sabe o que está fazendo, que é a radiestesia, você tem condições de identificar isso na pessoa. Então, o que está faltando? Agora eu entro no nosso próprio sistema natural. Nós temos a glândula pineal, que é a glândula que está associada a toda essa força da captação das energias divinas, que ela que derrama todas as suas vibrações que vão para os chakras, originando, através dessa captação cósmica, a distribuição dessa energia celeste em nós. E quando nós carecemos de uma captação dessa energia de um dos nossos chakras, é porque não está recebendo a incidência vibracional da nossa própria glândula pineal. Por isso que a glândula pineal hoje ela é tão falada no meio esotérico e etc. Ali nós temos a força vibracional, quando principalmente ela é ativada por seres que conhecem esses mistérios, ela faz, através do secretar de determinadas substâncias, que o ser humano comece a ter, circulando no seu corpo, forças fantásticas que fazem os seres que operam milagres, que fazem essa taumaturgia através do magnetismo. E nós temos várias formas de magnetização. Os exemplos que eu disse aqui, as próprias pedras, a própria parte dos florais não deixa de ser uma magnetização. Quer ver um exemplo? O próprio reino animal. O quanto se troca de magnetismo bom com o reino animal, que é absolutamente puro no seu sentido distinto, se o dono trata legal, em relação a isso. Quantas vezes você não está com a energia baixa se você tem um animalzinho em casa, quando você chega ele vem com todo o amor dele ali, e isso transmuta. Ele magnetizou você com a energia que está nele. Seres humanos também, e por aí vai. E aí entra a parte da nossa conexão, que nós transformamos a religião num sentido mais de pedir as coisas e etc. E, na verdade, os anjos, ou os deuses, ou os mestres, mentores, que a gente tanto ora por eles e etc., nós estamos buscando o quê? A magnetização com essa energia. Então, tudo, na verdade, são o quê? Estados de consciência que o ser humano, através da sua força pessoal, tudo que ele toca, tudo que ele interage, tudo que ele entra em sintonia, ele magnetiza essas energias com a sua força e também automaticamente essas forças e arquétipos, sejam quais forem, magnetiza a gente. Então procure, querido ouvinte, trabalhar o conhecimento, que é um dos pratos da balança em relação a essas forças, que vai trazer para você a percepção de energias universais que estão presentes, e com isso, você trabalhando com o amor e com a fraternidade,
você gera um bom magnetismo, que era o que a HPB queria ver em todos os seres humanos. Você entrou em sintonia comigo e você está afim de beber da fonte? Eu sempre indico a minha sociedade iniciática. Na verdade, a sociedade iniciática que eu pertenço, ela não é minha. Eu sou simplesmente uma poeirinha no meio de tudo que está ali. Manda um e-mail para a minha equipe, equipe@newtonschutz.com.br, repetindo, equipe@newtonschutz.com.br, informe somente a sua localidade e você pode fazer online a iniciação da Sociedade Brasileira de Obiose. Jean, obrigado. Queridos ouvintes, agradeço vocês que me acompanharam nesses 25 minutos, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.